Os escribas eram copistas da lei. Os escribas têm origem com Esdras. Lá no Antigo Testamento, antes da invasão dos assírios e dos babilônicos, a religião dos judeus se concentrava no templo, na oferta e no sacrifício de animais a Deus. O templo era um grande açougue, de onde jorrava sangue o dia todo daqueles animais que eram trazidos pelos israelitas como propiciação pelos seus pecados, sacrificados pelos sacerdotes e levitas. Quando o templo foi destruído 600 anos antes de Cristo e o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia e para a Síria e para a Babilônia, eles não podiam mais oferecer sacrifícios. O templo estava destruído, o altar estava destruído, não tinha mais sacerdotes, não tinha mais levitas. Então houve uma mudança de foco no judaísmo do Antigo Testamento. O foco passou a ser a leitura da lei. Como eles não tinham templo, lá na Mesopotâmia, lá no cativeiro, eles criaram as sinagogas. Eles se reuniam todos os sábados para ler a lei de Moisés e estudar a lei de Moisés, chegando ao ponto de dizer que aquilo substituía os sacrifícios. Só que então, à medida que as sinagogas eram criadas, precisava de gente para ensinar a lei ao povo, para ler a lei de Moisés e explicar ao povo. Precisava de gente para copiar. Hoje em dia, para nós, a gente não entende a dificuldade daquela época, que livro é a coisa mais fácil do mundo. A gente, inclusive, pode imprimir em casa num computador, fazer um livreto. Mas naquele tempo, livros eram caros e difíceis. Havia toda uma arte de copiar ou de escrever que era dominada pelos escribas. E surgiram então estes copistas dentro da nação de Israel para fazer cópias do rolo da lei, para que fossem lidos nos sábados para o ensino do povo de Deus. E aí é a origem dos escribas. Os escribas eram estes copistas que, de tanto copiar o texto bíblico, eles memorizavam o texto bíblico e sabiam explicar o texto bíblico e dar explicações. Eles eram os técnicos em interpretação bíblica, e eles tinham uma grande influência. O primeiro deles foi Esdras. E depois de Esdras, outros copistas vieram. A maioria deles era da seita dos fariseus, que surge somente 400 anos depois dos escribas, durante a revolta dos macabeus. Os fariseus eram um partido religioso que era contra o domínio da nação de Israel pelos romanos, pelos gregos, era contra a helenização, a aculturação, contra os costumes estrangeiros, queriam manter a pureza da religião hebraica, daí o nome fariseu, que em hebraico significa separado, é isso que a palavra fariseu significa. E muitos desses fariseus se tornaram escribas. É por isso que nos evangelhos você encontra os dois associados, onde está o escriba, está o fariseu. Eles estavam juntos. Escriba refere-se à profissão, fariseu à filiação religiosa. Nem todo fariseu era escriba e nem todo escriba era fariseu, mas geralmente eram uma e a mesma pessoa. E a sede deles era em Jerusalém. E quando Jesus começa a pregar e a atrair as multidões e se torna um fenômeno religioso, eles então vão lá na região da Galiléia, que fica ao norte de Jerusalém, para saber o que é que estava acontecendo. Quem é esse homem? De onde vem a autoridade dele? O que é que ele está ensinando? Será que ele está ensinando de acordo com a lei de Deus? Porque nós conhecemos a lei de Deus, nós somos os escribas, nós somos os fariseus. Mas e esse quem é? O que é que ele ensina? E eles então acompanharam o ministério de Jesus desde o começo. Eles viram todos os sinais e prodígios que Jesus realizou na região da Galiléia. Eles viram Jesus curar cegos, surdos, mudos, coxos, paralíticos, lunáticos. Eles viram Jesus expelir demônios de incontáveis pessoas. Eles ouviram o ensino de Jesus, mas ao mesmo tempo eles estavam perplexos porque Jesus dizia e fazia coisas que não batia com a interpretação deles da lei. Jesus começou a se tornar um enigma para eles, porque, por um lado, todos aqueles milagres e coisas extraordinárias, mas, por outro, Jesus dizia que perdoava pecados, e os escribas e fariseus deram um pulo dessa altura, né? Mas aqui, peraí, quem petar, tudo bem, você pode fazer todos esses sinais e prodígios, mas perdoar pecados, só quem perdoa é Deus.
Você está dizendo que você é Deus quando você perdoa pecados? Quando Jesus andava com os publicanos e pecadores, com aquele povo mais excluído, que não seguia aquela interpretação mais literalista que os fariseus e escribas impunham ao povo, eles questionavam Jesus: por que você está andando com esse povo? Você não é um homem de Deus? Você não faz estas coisas extraordinárias? Por que você está andando com essa gentalha, esse pessoal que não observa a lei, que publicanos, cobradores de impostos, prostitutas? Por que você anda com esse pessoal? E o pior, Jesus quebrava o sábado, Jesus curava a gente no sábado, Jesus quebrava espigas e comia no sábado, o que os deixava profundamente irritados. Jesus não seguia a tradição dos anciãos, Jesus não lavava as mãos antes de comer por motivo religioso, Jesus não jejuava 3 vezes por semana, como os fariseus diziam que era para jejuar nele e seus discípulos. Então aqui você tem um problema, um homem que claramente quebrava a lei de Deus, mas que tinha poder para curar gente doente e expelir demônios. De onde vem o poder desse homem? Quem é esse homem? Eles tinham 3 alternativas para explicar Jesus. A primeira, ele é de Deus. Segunda, ele é um charlatão. Terceira, o poder dele vem do diabo. Só tinha 3 alternativas. A primeira, eles não podiam dizer que Jesus era de Deus, porque se eles admitissem que Jesus era de Deus, eles estavam admitindo que aquilo que Jesus fazia, como curar no sábado, ou perdoar pecados, tudo aquilo era verdadeiro, e eles não estavam dispostos a admitir isso. Eles não podiam aceitar que alguém que não andava pela tradição deles fosse alguém que viesse de Deus. Para ser de Deus, tinha que guardar a lei de Moisés direitinho, segundo a tradição dos anciãos, e Jesus não fazia isso. Então, primeira hipótese, Jesus é de Deus, está fora. Esse homem não pode ser de Deus, pois ele quebra o sábado. Não pode ser de Deus porque ele não jejua 3 vezes por semana. Ele não pode ser de Deus porque ele anda com pecadores e publicanos. Não pode ser de Deus. Eliminada a primeira hipótese. Segunda hipótese, ele é um charlatão. Isso aí não dá para dizer, pois os milagres de Jesus eram inquestionáveis. Jesus curava, não era assim, gente desconhecida, mas era o aleijadinho conhecido da cidade toda, que todo mundo sabia, gente que tinha nascido cega, que frequentava a sinagoga, que ia para o mercadinho, gente que era lunático, que a família sofria com ele, que os vizinhos todos conheciam. Era esse tipo de gente que Jesus curava. Era inquestionável o poder de Jesus para curar. As suas doenças eram testemunhadas por todos. Era impossível acusar Jesus de charlatanice. Então restava a opção C. O poder dele veio então do diabo. E essa foi a explicação que os escribas e fariseus adotaram, de que Jesus estava possuído por um demônio e que era pelo poder desse demônio que ele fazia aquelas coisas extraordinárias e que expelia os demônios inferiores, porque ele estava possuído do maioral dos demônios, o mais importante de todos eles. Essa foi a explicação, e o verbo que Marcos usa no verso 22, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, está num tempo grego que significa uma ação continuada. Eles não disseram uma vez, eles estavam dizendo o tempo todo. Eles começaram a espalhar essa explicação por entre a multidão. Peraí, gente, vocês estão pensando que esse é o filho de Davi? Ou estão dizendo que ele é louco? Não, tem uma outra explicação. Vocês já pensaram na possibilidade de que ele está enganando vocês e que ele está possuído por um demônio? E que essas coisas que ele está fazendo é pelo poder das trevas, que ele é um bruxo, que ele é um feiticeiro? Essa foi a versão que os fariseus começaram a dizer. Belzebu era o nome de um deus pagão adorado pelos filisteus e cujo templo estava na cidade de Ecrom. Ele é mencionado no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, no Antigo Testamento. O nome Belzebu significa Senhor dos Palácios, era uma das muitas divindades que os pagãos adoravam. E essa divindade em especial, Belzebu, tinha o seu templo na cidade de Ecrom, que era uma das 5 principais cidades dos filisteus. Os israelitas zombavam desse Deus, fazendo uma pequena modificação fonética no nome,
de forma que, em vez de Beelzebu, eles diziam um nome parecido que significava o Deus das moscas. Em vez de ser o Deus dos palácios, os israelitas zombavam chamando ele de o Deus das moscas. Era isso que Beelzebu significava. E os escribas usaram exatamente essa entidade, o nome desse demônio, desse Deus pagão, para se referir a Satanás, dizendo que era Satanás, Beelzebu, porque os judeus sabiam que por trás dos deuses pagãos estava a atuação de demônios, por trás daquelas divindades que eram adoradas pelos povos cananitas estavam os espíritos imundos enganando as pessoas com falsas religiões e cegando as pessoas para a verdade. E particularmente esse deus Beelzebu, ele era muito popular entre os filisteus. E então era como se os escribas dissessem que esse espírito maligno, poderoso, que era conhecido por Beelzebu entre os filisteus, havia entrado em Jesus, e que era, na verdade, Satanás, o maioral, o chefe, o príncipe dos demônios, o líder da rebelião contra Deus, um anjo caído, o mais poderoso de todos, e que exercia poder e autoridade sobre toda a raça humana caída, e que era capaz de possuir pessoas, oprimi-las, tentá-las e destruir suas vidas, suas mentes, seu coração, sua integridade física. Era essa a entidade que estava por detrás da popularidade, do poder e das ações que Jesus Cristo estava fazendo. Segundo os escribas, Beelzebu havia entrado em Jesus e tomado posse de Jesus. Havia dominado Jesus e estava agindo através dele para expulsar os demônios inferiores e, consequentemente, realizar sinais e curas que eram mentirosas e que eram feitos pelo poder do mal. Isso, então, segundo os escribas, explica, ao mesmo tempo, como é que ele podia fazer todas aquelas coisas extraordinárias e quebrar a lei de Deus. Por quê? Porque era um demônio, na verdade, que estava por detrás de Jesus. Conclusão: as multidões deveriam rejeitar o ensino de Jesus, parar de dizer que ele era o filho de Davi, deviam condená-lo por bruxaria, feitiçaria e ocultismo, que era proibido pela lei de Moisés e cuja penalidade era a morte. Jesus era um feiticeiro envolvido com poderes tenebrosos, dominado por uma entidade maligna. Era isso que estava acontecendo. Essa foi a interpretação dos escribas e fariseus para a resposta dos escribas e fariseus para a pergunta: de onde vem o poder de Jesus? A resposta de Jesus está aí dos versos 23 a 30. Marcos nos diz no verso 23 que ele convocou os escribas e fariseus, chamou os escribas e fariseus. Mateus nos diz que Jesus conheceu, sabia o pensamento deles. Então, ali no meio, na casa, Jesus para o que está fazendo, não é? E chama os escribas e fala: vocês aí, vocês que estão aí atrás, escribas e fariseus, eu sei o que é que vocês estão pensando, vem cá, eu quero dar resposta para o que vocês estão dizendo. Imagina o silêncio lá, né? E Jesus, então, passa a dar a sua resposta. Ele expõe a tolice da interpretação deles com a seguinte pergunta, verso 23, Jesus convoca-os e lhe diz por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Que explicação? Vocês não têm uma explicação melhor? Como é que o diabo está expelindo o diabo? Como é que Satanás está expulsando Satanás? Vocês podiam ser mais criativos, né? Ou ser mais... Será que o diabo é tão burro assim, que ele mesmo está se destruindo? Vocês ouçam o que vocês estão dizendo, prestem atenção na resposta, no que é que vocês estão dizendo. Vocês estão ouvindo o que é que vocês estão dizendo? A bobagem que vocês estão dizendo? Que Satanás está destruindo a si mesmo. Jesus usa duas parábolas para explicar a tolice daquela interpretação. Parábola é uma história, ou uma narrativa, ou um dito figurado, ou criado, ou mesmo da realidade, que tem como objetivo ilustrar algum ponto. Jesus era mestre no uso de parábolas, ele costumava usar muitas delas, e aqui ele usa duas, para explicar a tolice daquela interpretação.
A primeira tem a ver com o reino e uma casa divididos, e a segunda tem a ver com o homem valente que guarda os bens da sua casa. Ele usa essas duas parábolas para mostrar a tolice da interpretação de que o seu poder era de um demônio e que ele estava possuído por esse. Primeira parábola está aí, do verso 24 a 26, e tem a ver com o reino e uma casa divididos. Jesus diz assim, depois de dizer, como pode Satanás expelir Satanás, ele diz, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Um reino ou um país dividido em grupos que lutam entre si numa guerra civil, ele vai acabar se destruindo. Só quem perde é ele. Quando as facções começam a lutar entre si, o poder é dividido, rachado, perdido, e entra o caos e a anarquia. Aquele reino deixa de existir. A mesma coisa uma casa ou uma família. Se os membros de uma família, os membros de uma casa começarem a lutar entre si, aquela família vai se esfacelar. Ela não vai ser mais uma família, ela vai ser destruída. Conclusão de Jesus aí no verso 26. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, ele não pode subsistir, mas ele perece. Ou seja, se Satanás está em guerra contra si mesmo, se ele está se opondo a si mesmo, se ele está dividido em grupos, se ele usa o seu poder para expulsar outros demônios, o seu reino vai terminar, assim como aquele reino dividido e assim como aquela casa dividida. Que explicação tola essa de vocês! Todo mundo percebe a lógica do argumento de Jesus. O reino dividido será destruído, uma casa dividida, ela não subsiste. Da mesma forma, se eu estou possuído por um demônio, por Beelzebu, e estou expelindo outros demônios de outras pessoas, então eu estou contra mim mesmo, não é? Eu estou aliado ao diabo para uma guerra civil, onde ninguém sai ganhando, muito menos o diabo, ele vai sair perdendo, porque ele está destruindo o seu próprio reino. E Satanás, com certeza, não é tão estúpido assim. A segunda parábola que Jesus conta é de um homem valente amarrado. E essa parábola, ela tem recebido uma atenção e um destaque em nossos dias por conta do movimento de batalha espiritual e daquela famosa frase, está amarrado, né? Então a origem é esse versículo aqui. Mas quando lido no contexto, nós vamos perceber o que é que realmente significa amarrar Satanás. Em vez da gente sair por aí gritando palavra de ordem contra o diabo, né? Está amarrado, vamos entender o que é que a palavra de Deus nos diz. Essa é a segunda parábola que Jesus conta para ilustrar a tolice, ou para expor a tolice dos escribas e fariseus com aquela explicação a respeito da origem do seu poder. Ele diz no verso 27, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. O que Jesus está dizendo é que ninguém pode entrar na propriedade de um homem valente, de um homem forte, e roubar as coisas que ele tem, os seus bens, a sua propriedade, os seus víveres, sem primeiro amarrá-lo, porque o homem é valente, o homem é forte. Se você entrar na casa dele e ele pegar você entrando ali, você não dá conta, não é? Ele vai dominar você e vai impedir que você saqueie a casa dele. Ou seja, para você roubar a casa de um valentão, você primeiro tem que amarrar o valentão. Se você não amarrá-lo primeiro, imobilizá-lo, restringi-lo, não tem como você roubá-lo, porque ele não vai deixar. Isso é óbvio, isso aí é uma parábola baseada em conhecimento geral, todo mundo sabia disso, ninguém ia se meter para roubar a casa de Mike Tyson, né, sem primeiro, de alguma forma... Mike Tyson é da minha época, não era de vocês, por isso ninguém riu, tudo bem. Somente depois de você amarrar o valentão é que você pode, então, roubar a casa dele. O significado da parábola é claro, não é? É muito claro. Quem é o homem forte, o valentão? Satanás. Quem são os bens da casa dele? São as pessoas que estão debaixo do seu poder. Quem é aquele mais forte do que ele, que o amarra para poder saqueá-lo? É Jesus Cristo.
E o que é que significa saquear a casa de Satanás? Significa exatamente libertar as pessoas do poder e do domínio de Satanás, como Jesus está fazendo. O que ele está dizendo é o seguinte: eu não estou aliado a Satanás, ao contrário, eu sou contra ele e, na verdade, eu já o amarrei. A prova disso é que eu estou libertando pessoas dos demônios, estou expelindo os demônios. Eu só posso expelir os demônios das pessoas porque eu já amarrei o chefe deles, eu já venci o chefe deles. Por isso que ele não pode impedir que eu cure doentes, que eu expila os demônios, que eu liberte os cativos e salve os oprimidos. Por quê? Porque eu já amarrei o homem valente. Por isso, quando você lê aquele adesivo que o pessoal gosta de botar atrás dos carros, né? Está amarrado. Então sabe que aquilo é verdade. Boa teologia. Está amarrado há 2000 anos atrás. E não foi você que amarrou. Não foi você que amarrou. Mas o Senhor Jesus Cristo, e a prova de que ele amarrou o homem valente, era exatamente o fato de que ele estava saqueando a casa dele, libertando as pessoas que estavam possessas, dominadas por um espírito imundo. Para fazer isso, Jesus teve que restringi-lo, só assim ele podia libertar os oprimidos. Em outras palavras, longe de estar possuído por Beelzebu e cooperando com o Deus das moscas, Jesus o havia amarrado, limitado, restringido e estava saqueando o seu reino. Essa que era a verdade. Jesus não estava fazendo isso pelo poder de um espírito imundo, mas ele estava fazendo isso pelo Espírito de Deus. Esse ponto é destacado no relato de Mateus. Mateus diz que nesse diálogo, Jesus Cristo disse: se eu estou expelindo os demônios pelo dedo de Deus, pelo Espírito Santo, significa que o reino de Deus chegou até vocês. Eu não estou aliado a Beelzebu, mas é pelo poder do Espírito Santo que habita em mim que eu estou fazendo estas coisas.